Cara, hoje eu pago luz, água, internet e IA. Eu não tenho mais como viver sem essa ferramenta, porque a produtividade vai lá para cima com isso. Em insights, em geração, em validação, em checklist. Naturalmente não tira a tua capacidade nem de gestão, nem de criatividade, mas ela te dá um impulsionamento muito forte. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do PRcast, o videocast da PR Group, que cumpre aquilo que sempre prometeu, trazer gente da primeira prateleira, gente que é referência em empreendedorismo, inovação, marketing, liderança, investimento. Então assim, assistindo os convidados aqui do PRcast, você vai sair sempre com uma inspiração, sempre com uma lição bacana, sempre com um conteúdo diferente. Então fique ligado, porque a gente vai postar todos os episódios dos nossos canais, seja no YouTube, seja no Spotify, ou nas redes sociais da PR. Ative as notificações do YouTube e do Spotify para você ficar por dentro. Sempre que houver um episódio novo, a gente coloca cortes, mas coloca o episódio na íntegra também. E hoje o meu convidado, eu tenho a honra de chamar de amigo, porque a gente se conhece há muito tempo, se conhece há muitos e muitos anos. Não é só cliente, mas é parceiro, é amigo, mas é um cara que é referência em marketing. Alguém que você vai conseguir ver como o marketing aqui pode ser um diferencial na tua jornada, se você é empreendedor. O nome dele, Christian Gallegos. Obrigado. Prazer ter você aqui. Eu ainda vou dar o teu currículo, mas só te apresentar. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Valeu, Bruno. Um prazer estar aqui com vocês e acompanhar sempre o movimento da PR. Boa. Christian, para quem não sabe, tem uma longa carreira aí no marketing, mas é um cara que conseguiu e vai ser referência no nosso tema hoje, que é transformação digital focada em marketing. Mas é um cara que tem 20 anos de mercado, passou por, me corrija ou acrescente, tá? Mas passou por Localweb, por Crefisa, por Banco Safra e atualmente é diretor de marketing da SkyMail, que é uma das maiores empresas do Brasil de infraestrutura como serviço para cibersegurança, para cloud e para e-mail. Falei tudo direitinho? Tá certinho. Mas acrescente aí alguma coisa se eu esqueci empresas, no currículo. Entre outras aventuras por aí no meio do caminho também. Boa. Que a gente pode desenvolver ao longo do projeto. Boa, depois você vai contar. Mas, cara, e aí já engatando no papo, né? Eu falei que você tem aí mais de 20 anos de Você tá sendo bonzinho, hein? Eu tô sendo bonzinho? Eu tô sendo. É nada, cara. Você é jovem, tá em forma, tá conservado. Mas você tem ali 20 anos, 2 décadas observando uma transformação digital muito relevante em marketing. Quando você olha da tua primeira experiência em marketing para o que você está vivendo hoje, o que você consegue olhar de diferença radical, elementar, que você vai falar para o cara, ó, olha como era há 20 anos, olha como é agora. O que é aquilo que te salta mais os olhos? Isso parece naquele papo de velho, né? Fala, não, aqui no meu tempo lá... A gente começa com o papo de velho, mas vai pro papo de jovem também. Fica tranquilo. Aí. Não, mas a tecnologia, naturalmente, né? Não tem como fugir disso. A tecnologia, os conceitos e a base continuam o mesmo, a essência do marketing continua o mesmo. Eu comecei lá para 2000, né? Então, vão fazer 25 anos dessa jornada de tecnologia. E o que eu tive sorte também foi já entrar no marketing envolvido com a tecnologia, né, que foi na Localweb. Então, isso já facilitou muito a aplicação de novas tendências dentro da nossa atividade de marketing. Mas, ao longo desse trajeto todo, o que tem sido mais difícil, de fato, ou o mais desafiador, tem sido acompanhar a tecnologia, a aplicação de dados ao longo desse período todo. E essa ansiedade, né, de você querer sempre usar coisa nova, aplicar coisa nova, quando muitas vezes a gente vai adquirindo experiência ao longo do tempo, não é tão necessário ser tão rápido assim. De repente, alguns movimentos um pouco mais pensados. Tá aí uma grande lição, uma primeira grande lição. Então, ou seja, o que você está dizendo apesar da evolução tecnológica no marketing ser muito rápida, não necessariamente a adoção disso tem que ser rápida. Isso se aplica para qualquer empresa. Você está falando, obviamente, hoje do prisma da SkyMail, mas você também pode ser referência para pequenos, médios empreendedores que estão assistindo aqui a audiência da PR. Um grande conselho que você daria, cautela? Segura o FOMO, né? Aquele medo de que você está perdendo alguma coisa. Acompanha, vê, mas analise se faz sentido para você. Eu vi N situações, tanto com as minhas empresas quanto eu aplicando, tecnologias que não precisavam ter sido aplicadas naquele momento. De repente, esperar um pouco, analisar e ver, de repente, o ritmo da empresa também, se a empresa comporta isso, ou o mercado comporta aquela nova tecnologia para o marketing, né? Então, são movimentos interessantes de se acompanhar. Você consegue lembrar de algum caso de uma tecnologia que você falou, putz, por causa do FOMO, cara, né? Para quem não assiste aqui, parêntese, FOMO, Fear of Missing Out, ou seja, aquele medo de perder a novidade e perder o bonde.
O que o FOMO te levou a errar? Cara, em algumas várias situações, tá? Então, ao longo do período, é difícil você analisar o que é o que não é, mas, por exemplo, na época de Local Web, a gente teve um movimento forte de quando surgiu o Second Life. Lembra do Second Life? Lembro. Compramos uma ilha, gastamos um dinheiro numa ilha, e você viu que acabou dando um furo na água ali. Em algumas frentes entraram, mas gastamos um dinheiro ali. Só que não foi muita coisa, porque o movimento foi muito mais para marcar território, ver, ó, se isso aqui negócio deslanchar, aí a gente acelera o investimento. Mas fizemos o investimento inicial lá. A coisa não andou, né? Mesma coisa agora com a nova tecnologia também de realidade virtual, que muita gente entrou, né? Com o metaverso, e ainda não deslanchou por completo, né? Então, para algumas frentes funciona muito bem, mas não para todas, né? E o B2B é muito difícil você conseguir pegar alguma coisa que seja muito hype nesse sentido, né? Essa foi uma das frentes. Outra, por exemplo, é a questão de Big Data ou entrar muito forte em programática, quando na realidade o mercado todo não está preparado ou até a própria empresa não está preparada para isso, né? Então, você tem que analisar processos, ver se o comercial está preparado para receber também essa tecnologia ou as novas formas de comunicação. Então, tem várias frentes aí que a gente pode desenvolver ao longo do bate-papo. Boa, mas você como um cara que toca hoje a operação de marketing de uma grande empresa que vai investir 40 milhões até o final do que vem no mercado brasileiro, o que você acha que hoje é uma ferramenta indispensável no marketing? Ou seja, o cara que trabalha em marketing não pode abrir mão, ele tem que estar ali sempre à mão e utilizar dessa ferramenta. Ou ferramenta, ou recurso, ou conhecimento, eu não sei, mas aquilo que hoje está ali no teu caderninho, na lista número 1. Cara, tirando tudo que já veio, né? Então, todas as tecnologias de CRM, tudo que já envolve o processo que surgiram já faz 10 anos, que vem amadurecendo ao longo do período, eu acho que o novo, digamos, que está no edge ali, que está na fronteira hoje, cara, ninguém deve abrir mão, porque vai cair mesmo que na mesmice, como todo mundo falando, mas a IA. Só que a IA efetivamente utilizada não apenas como exploração, mas de fato para o teu dia a dia, para o operacional, tá? Foi o que eu digo, cara, hoje eu pago luz, água, internet e IA. Eu não tenho mais como viver sem essa ferramenta, porque a produtividade vai lá para cima com isso. Em insights, em geração, em validação, em checklist, naturalmente não tira a tua capacidade nem de gestão, nem de criatividade, mas ela te dá um impulsionamento muito forte. E o que a gente tem feito hoje na Sky Mail é justamente trazer essa cultura de utilizar a IA não só para o departamento de marketing, mas também para toda a empresa. Então, a gente tem palestras e a gente tem direcionado isso a partir do marketing, né? Porque a gente tem explorado mais esse sentido. Palestras internas para estimular que outras áreas, como contabilidade, como desenvolvimento, como a área de gente gestão, utilizem melhor essas ferramentas. Claro, respeitando ali o que deve ser acompanhado como segurança da informação, o que não pode vazar, etc., mas sempre tentando explorar melhor essas ferramentas. E a gente tem descoberto grandes benefícios com isso. Cara, você fica imaginando o quanto o IA podia te ajudar lá no Local Web na tua primeira experiência, cara? Você tem esse devaneio assim de falar, putz, cara, se isso surgisse há 10, 20 anos, cara, como seria útil? Eu não diria nem 10, 20 anos, mas você coloca 5 anos. Há 5 anos, um projeto, uma análise, por exemplo, assim, mais operacional. Vou entrar um pouco no detalhe operacional. Pesquisa de eventos. A gente faz muitos eventos na Sky Mail, né? Então, para a gente participar, sei lá, de 20 eventos no ano, a gente pesquisou 150 eventos para ver o que vale a pena, o que tem aderência, preço, valor, data, etc. E para fazer essa análise, imagina, você tem que entrar no site do cara, pesquisar, trazer informação, criar a ficha, a gente faz organizado isso, né? Então, a gente tem uma ficha, um book lá, digital, sobre todos os eventos possíveis, né? E depois a gente plota isso para ver quais são os mais aderentes à nossa operação. Cara, antes você tinha que ter um cara trabalhando vários dias para pesquisar, entrar no site, pega informação, o descritivo, o nome, a data, qual que é o público, qual é o volume de público, quais são os patrocínios. Dá um trabalho isso daí, evento a evento. Hoje, esse trabalho pega a gente por evento, pega 2 minutos e meio. Por quê? Criamos, sim, um robô que já define, a gente só joga o URL do evento lá, e já tem todo o script pronto, e ele traz um formato que a gente copia, cola e coloca no nosso book de eventos. Prontinho. Já com todos os dados, fala, pô, esse cara está mais próximo do que a gente precisa da aderência do nosso mercado. Então, a gente entra em contato para pedir as informações de patrocínio e tudo mais. Muito mais rápido. Caramba. Muito mais rápido. Mas aí eu vou entrar num ponto agora que é um ponto que é bacana a gente falar. Eu já trouxe outro convidado aqui que falou bastante sobre marketing, o Pedro Filizola,
e eu talvez repita a mesma pergunta para você, porque são dois profissionais que eu admiro, queria ouvir a tua análise. Como é que você mede dados em marketing hoje? Porque esse é uma grande dor de mercado para quem trabalha com marketing, né? Que é a mensuração de resultados, o famoso ROI, né? Aquele ROI clássico, Return Over Investment. Se aplica hoje em dia, como é que você analisa o que foi investido e o que retornou? Na SkyMail, a gente está estruturando isso melhor agora. Tá? Então, a gente está no trabalho de estruturação, de amadurecimento dessa obtenção de dados. Por quê? O desafio de integração de sistemas é realmente, como disse, um desafio. Porque a gente faz as campanhas, ok, a gente recebe, só que aí tem o tagueamento, que vai direto para a nossa campanha, que o cara clicou, que entrou no nossa ferramenta de automação de marketing, e depois vai para o CRM. Nós lá temos 3 ou 4 ferramentas, que a integração entre elas é um desafio. Então, a gente está nesse processo agora de normatização das ferramentas, para ver se elas estão se conversando. Eu acho que o desafio primeiro, quanto menos ferramentas, melhor. Porque aí menos você tem que conversar e colocar comunicações APIs entre elas, e geralmente se perde alguma informação no meio do caminho. Tá? Mas é fundamental. Primeiro, você acompanhar lá as suas campanhas e que essa campanha você consiga rastrear ela até o finalzinho, que é aquele momento que está lá no pipe do comercial. Tá? E não envolve só tecnologia, mas também a parte de processos internos e de mentalidade, porque o comercial tem que estar acostumado também a registrar tudo no CRM, para que a gente possa acompanhar, essa campanha está dando mais resultados que os outros. E conseguir medir, por exemplo, quando um lead cai, no nosso caso é B2B, para grandes contas, né? Então, o processo de venda ele é mais lento, tá? Então, de amadurecimento é mais lento. Mas que a gente consiga acompanhar quando um lead caiu, uma oportunidade caiu, e falou, isso aqui não é aderente ao nosso projeto, porque o produto não é o que a gente tem, ou porque o tamanho do cliente não é o que a gente não consegue oferecer o serviço, X. Que a gente consiga rastrear isso para ver se tem algum vínculo entre as campanhas. De repente, uma certa campanha está trazendo muito daquele tipo de lead que não funciona para a gente. Como hoje é feito na SkyMail, eu fazia de outras formas de outras empresas, mas aqui a gente está amadurecendo esse processo, ela é muito mais, não digo manual, porque a gente tem alguns sistemas, né? Mas muito mais artesanal. Tá? Então, porque os volumes não são tão grandes, por ser B2B, não são volumes tão grandes de análise, então a gente consegue trazer um pouco mais do pessoal nisso. Mas se você fala de uma empresa em que tem um volume de operações muito grande, com uma equipe extremamente grande e diversificado para o Brasil, aí sim você precisa de ferramentas mais claras. A IA tem ajudado nesse processo. Caso você extraia informações, ela consegue te trazer alguns insights que você não acompanha. Mas, respondendo um pouco mais a tua pergunta, se você tiver ali teu checklist de KPIs e conseguir preencher eles ali, a princípio você já tem que estar feliz, porque você consegue acompanhar. Porque pouca gente, eu tenho conversado no mercado, pouca gente consegue acompanhar os KPIs. Ou consegue extrair os KPIs básicos de marketing, né? E aí você tem todos os acrônimos possíveis e imagináveis, né, no marketing. Então, você tem uma lista aí de 150 acrônimos simpáticos que devem ser acompanhados. CRM, CAC, ABM, tem um monte de estatística aí que você tem que ir amadurecendo. Legal. Mas desses acrônimos, então, né, eu entendo que a tua resposta agora é um bom traqueamento depende de uma integração entre marketing comercial e tecnologia verdade, também. E tecnologia. Exato. Esse track, né, de onde surgiu e aonde chegou dentro da empresa, a hora que o lead caiu, conversa com a agência. Ele acaba te dando uma referência de investimentos em marketing. Isso, sim. Beleza, tá claro. Mas tem uma parte que não depende do marketing, que é a conversão, né? Que é a hora que o lead pinga ali no comercial. Você não está ali no dia a dia para vender, para fazer o cara converter. E se esse cara não converte? Quem deve ser cobrado? É o marketing que não trouxe um lead qualificado ou o comercial que não converteu um lead qualificado? Um dedo justamente naquela relação entre marketing e comercial, que é um ponto... ali é o ponto nevrálgico. Que é onde você tem que azeitar muito bem, porque senão realmente gera atrito, né? Gera calor. É aquela embreagem ali que quando tem um contato começa a gerar calor se não estiver bem azeitado, bem lubrificado ali, né? Isso envolve muito mais um top-down, eu diria, em que um acordo entre diretorias que vão descendo na parte de processos e cultura da empresa, para que não haja depois o atrito lá embaixo, falar, mas foi você que tem que responder, não, mas o lead é ruim, mas, eu mandei o lead, mas você demora para ligar, tem essa questão. Mas vem muito da cultura da empresa. Se é uma empresa direcionada para cliente, em relacionamento ou com foco em relacionamento,
O próprio comercial já está acostumado a, putz, entrou uma oportunidade, o cara já começa bem o relacionamento, já quer entrar em contato logo, né? Então, acaba não gerando tanto atrito ou desgaste com o marketing. Fala, pô, mas também eu te mandei um lead, demorou 5 dias para responder, né? Não, o comercial já tem esse mindset, né? Então, a comunicação fica muito mais simples. E o feedback também. Então, a gente não é apaixonado pelas soluções. A gente sabe que a gente comete erros. A gente sabe que todas as ações que nós fazemos, nem todas vão funcionar. E a gente tem que saber quais são as que não funcionam e receber com paz de espírito o feedback do comercial. Falar, olha, vocês estão mandando alguns leads que não fazem sentido. Ok, em vez de ficar chateado, que muitas pessoas vão pelo ego, né? Fala, quais são? Me explica, o que aconteceu aqui? E aí tenta esmiuçar e tentar fazer um trabalho de desmembramento do problema. Fica muito mais fácil de resolver. Porque a gente fala, putz, é verdade, já faz sentido. Tá vindo um cara para um serviço que a gente não presta. Aí a gente começa a traquear nas campanhas, fala, putz, olha só, tem uma palavra-chave aqui que a gente não acompanhou, é e-mail marketing. Mas a gente não tem a ferramenta de e-mail marketing. Então a gente tira e ajusta. E as coisas vão andando. O importante é ter um pouco de não digo flexibilidade, mas de tolerância entre as áreas. Se houver uma tolerância boa, as coisas funcionam bem e evoluem muito mais rápido. Legal. Eu não consegui arrumar uma briga entre marketing e comercial aqui, porque tua resposta foi muito boa. Mas talvez eu consiga arrumar uma briga com o pós-venda, porque uma das coisas que a gente observa, e obviamente nós estamos nessa jornada há muito tempo, né? A transformação digital, ela trouxe o conceito de que marketing não é trazer leads, é também experiência, né, de cliente. E a experiência passa inevitavelmente por um pós-venda, ou seja, o famoso atendimento, as unidades de experiência do cliente. Ou seja, o marketing deixou de lidar só com o comercial, que pôs o cliente para dentro, e também passou a estar conectado ao como esse cliente está sendo atendido. Você enxerga isso como uma relação que não tem retorno, é um ponto de inflexão, ou seja, o marketing sempre vai ter que... não é só colocar o cliente para dentro, não é só acompanhar a conversão, mas é também cuidar da vida dele dentro. Sempre, mas sempre. O conceito original do marketing envolve isso, né? É que ao longo do período, dependendo de departamentos ou segmentos, produtos saem da área de marketing, porque é uma questão muito mais técnica, né? Mas o marketing como um todo, e considerando aí as bases do marketing, ela envolve toda a experiência do cliente, tem que envolver. Às vezes, a gente acaba tendo experiência, ou a gente acaba vendo no mercado que o pessoal chama de marketing, o que na realidade acaba sendo só comunicação. Sim. Quando não deveria ser. Sim. Tá? Então, eu sou um diretor de comunicação ou sou um diretor de marketing? Tá? Se é de marketing, tem que acompanhar até o final esse relacionamento. Então, hoje a gente acompanha, por exemplo, o churn da empresa. Tá? A gente tem muita gestão sobre isso, uma gerência sobre a experiência, o serviço prestado, etc. Não tanto, tá? Mas sim, a gente tem voz nas reuniões de diretoria e fala, olha, estamos pecando aqui, esse serviço poderia ser um pouquinho melhor. Por quê? Como que a gente tem esse feedback? Nós, aqui no nosso departamento de marketing, a gente faz muitos cases, a gente cria muitos cases. Então, obrigatoriamente, a gente tem muito contato com o cliente. E é um outro ponto que eu quero destacar. Muitas vezes, a equipe de marketing quase não tem contato com o cliente. Quem acaba tendo contato é o comercial. E aí o pessoal de marketing fica sendo o teórico da comunicação, o teórico do marketing, mas acaba não tendo contato com o cliente final. Aqui a gente faz obrigatoriamente, a gente cria muitos cases, fazemos entrevistas semanais com diversos clientes para entender. Pô, tá legal? Tá bacana? O que está faltando? O que você gostaria? O que você mais gostou da experiência com a Sky Mail? O que está faltando para desenvolver, para ficar ainda melhor, né? Isso traz insights extraordinários. Tanto que na Sky Mail mesmo, básico, cara, você tem que ter uma prestação de serviço extraordinária, né? O ideal, claro, buscar a melhor prestação de serviço. No nosso caso, e-mail, cloud e segurança. O nosso churn é de 0,02%. A gente não tem perda de clientes. Então, quando o cliente entra, a gente não tem perda. E onde que a gente ganha esse cliente? O comercial funciona bem, o pós-venda, que assim que fecha o contrato, pega pela mão o cliente, porque todo nosso cliente aqui é o diretor de TI e o CIO. Se você fala em migração de e-mail, migração de infraestrutura de cloud, todo mundo se arrepia, porque sabe que é um momento crítico, que é naquele momento que se der, bobagem vai acontecer ali. O nosso pós-venda pega o cara pela mão e leva. Então, a gente tem total transparência e suavidade nessa migração. Então, os clientes já ficam encantados nesse processo, né? E aí a gente acompanhando, né? Marketing tem controle sobre isso? Não tem, porque é extremamente técnico, mas a gente acompanha. Ou porque é curioso, ou porque é importante para a gente depois acompanhar esse feedback, né? E levantar essa questão das reuniões de diretoria, com a presidência, etc. E a partir daí a gente já começa a ganhar realmente o cliente, que é, nessa migração, não demos uma dor de cabeça para ele.
A gente não fez ele gastar capital político dentro da empresa dele. E a partir desse momento que ele já está aqui dentro, a gente começa a dar o apoio com os farmers de como a gente consegue melhorar a tua vida dentro da tua empresa. O que você precisa para você conseguir vender melhores projetos para o teu presidente? Então, a gente apoia o cara também nesse processo de KPIs, caso ele não tenha, de argumentação, de tecnologia, de pesquisa. Então, a gente tem um case, por exemplo, a Faculdade de Santos, que foi onde o Pelé estudou. Foi a primeira faculdade de ter EAD no Brasil. Isso lá em 2011, 2009, por aí. E eles bombaram com a questão da pandemia. E ao longo desse tempo todo, eles estavam sofrendo muito com a estabilidade, primeiro de e-mails, que aí eles migraram para Sky Email, ficaram felizes, nunca mais tiveram um problema. Reduziram em 97% os chamados de questões de e-mail. Tá? Então, esse é um efeito claro. Né? O outro era, a gente tem muita instabilidade na ferramenta de EAD. Eles já tinham passado por 3 provedores. E aí, o e-mail funciona, então o cloud pode funcionar na Sky Email. E trouxeram para cá. E a instabilidade continuou. Fala, putz, então o problema é mais embaixo. E aí nossa equipe, o que ela fez? Ela entrou no processo do Moodle deles e analisar. O projeto demorou 4 meses. Até a gente descobrir quais eram as configurações certas para manter a estabilidade do serviço. Hoje eles são um dos principais cases da Sky Email. E extremamente feliz. A gente não leva para evento, o cara fala claramente quais foram as ações que fazem ele ficar completamente fiel à Sky Email. Então é isso, é o pós-venda e a continuidade ainda, né? Então, cara, é relacionamento. É relacionamento, todo dia a gente acompanha isso. Quer dizer, e aí eu acho que você tocou a principal, pelo menos lição para mim, é diferenciar o que é marketing e o que é comunicação. Porque comunicação é uma das disciplinas de marketing, Sim. né? E marketing é um chapéu muito mais amplo do que as pessoas podem imaginar. Mas aí eu queria sair um pouco não, mas deixar um pouco a experiência da Sky Email para pegar a tua visão como profissional, né? E eu já falo em todos os episódios, faço questão de falar isso, que infelizmente o brasileiro ele não tem o costume de compartilhar os seus erros, os seus fracassos por qualquer motivo que seja, mas eles são tão importantes quanto o sucesso porque te ajudam a trilhar um caminho positivo. Quais são aqueles erros que você cometeu? Você já falou do Second Life, você já falou do metaverso, mas aqueles erros que você cometeu, que você fala, cara, isso aqui me ajudou a entender que o caminho era outro e, putz, numa próxima oportunidade me fez dar um salto imenso. Não só na condição de marketing, pode ser de qualquer outra experiência, mas que você acha que vale a pena compartilhar para que as pessoas ainda não sabem. Cara, são vários. Você perde alguma linha um pouco mais clara. Quais experiências você quer? Não é possível que você tenha muito mais erros que acertos, não. Não, mas a gente tem dos erros mais simplesinhos e divertidos até os maiores. Por exemplo, eu tive uma empresa de DMP, que é um Data Management Platform. Esse foi um erro estratégico, tá? Grande. Lá para 2012, quando estava tudo começando a borbulhar, dados, etc., Big Data, com mais um sócio, a gente decidiu abrir uma empresa. Tá? Tinha acabado de vender uma empresa, aí fomos abrir outra. A gente, feliz, né? Tinha acabado de vender uma empresa, estava feliz, pô, eu sou o dono do mundo. Bolso cheio, né? Exato, sou muito bom, né? Eu vendi para um fundo de investimento, a empresa anterior, vou abrir outra empresa. Aí a gente abriu uma empresa de Big Data, que era um Data Management Platform, tá? Que é aquela que traz inteligência para você gerar melhores campanhas e tudo mais. E começamos a criar isso, começamos a ter um bom resultado. Mas a gente acabou acreditando demais nesse projeto e a gente não evoluiu muito nos contatos e surgiu a oportunidade de vender a operação, mas não, vamos vender porque a gente vai crescer muito. Uhum. E nisso, o Google e o Facebook fizeram um movimento em que devastou mais da metade do ecossistema de DMP brasileiro, né, em que eles acabaram prestando esse serviço e as nossas ferramentas acabaram ficando obsoletas comparado ao que eles prestavam. Então, a gente acabou não nichando como deveria ou entrando em contato junto com alguma agência, algo assim, a gente ficou mais sozinho, isolado, e o negócio começou a desmontar e parou de funcionar. Então, aí, pelo menos umas 12 empresas do mercado foram embora, das que não tinham feito acordos com agências e tudo mais. Então, esse é um movimento. Então, você não acompanhar e ter um pouco dessa, não digo arrogância, mas falar, não, vai dar certo, nada vai dar de errado. Nós vamos bater de frente com o Google, com o Meta. A gente estava olhando, o Google era tão grande que a gente nem olhou para ele. Saiu do nosso campo de visão. Mas o nosso
PFOA aí, né, acabou não falhando nesse sentido de ver a ameaça que estava do Google nesse cenário. Tá? Então a gente perdeu aí. Agora, por exemplo, uma outra falha que tenha sido relevante aqui. Saindo um pouco do mundo online, vai, pro mundo offline, assim, alguma lição, algum relacionamento que não deu certo, alguma falha em evento, aquilo que acho que é importante porque você fala assim, isso aqui nunca mais eu vou fazer. Em eventos, cara, eventos sempre tem falhas, né? Mas uma brincadeirinha um pouco mais simples. A gente sempre participou, quando estava na época da Local Web, a gente estava com vários concorrentes no mercado. A gente participava de eventos em que todos participavam, né? E a gente tinha nossos stands. Esse aqui é mais divertidinho, mais simples, mais divertidinho. Que eu acho que até hoje acontece em alguns lugares. Que a gente tem ainda contato com as pessoas do mercado e a gente sempre vem à mesa isso daí. Na época da Local Web, a gente já era líder de mercado. Depois eu vou trazer o exemplo do Sul também. A gente já era líder de mercado e a gente fazia muitos eventos. E aí tinha vários outros concorrentes nos mesmos eventos. E a gente fazia uma bolsa que era bonitinha, a EcoBag, já em 2006, 2007, que hoje está mais comum, mas naquela época uma EcoBag bonitinha e tal. E eu falava, pô, acho que vai bombar essa bolsinha, porque vai aparecer em tudo quanto é lugar, as pessoas todas andando, evento para 3 mil pessoas. Aí veio um concorrente com uma daquelas sacolas de papelão enormes assim, e vai tudo para dentro, e só tinha essa sacola de papelão. Cara, foi uma tristeza grande, mas é um exemplo mais simples. Mas é excelente, cara, como cara, assim? Coisa simples, mas que o cara apareceu em todo o evento, porque a sacola dele era maior e ia tudo lá para dentro. Inclusive, não deixa de ser marketing também, né? Total. Ali é senso de oportunidade. Foi muito bom. Desde então, nunca mais deixei de fazer uma sacola grande em evento. Olha aí, ó. Também. Baita lição, porque tem um monte de evento, de empreendedor que faz feira, que está em stand e tal, e pensa no brinde. Era divertido esse Nunca faça uma bolsa pequena. Exato, era divertido esse processo. Mas a gente já sofreu bastante com integração de sistemas, escolha de sistemas que não atenderam tudo o que a gente precisava. Então, eu acho que um pouco mais pesado, um pouco mais dolorido é quando você escolhe algum fornecedor, um parceiro, em que você não faz todo o processo de validação se aquela solução ou aquele serviço que ele vai prestar é o que vai conseguir atender a tua demanda, tá? Então, sobretudo quando envolve tecnologia. Então, é bom fazer uma POC sempre. Então, algumas vezes eu entrei muito confiante ou esperançoso, às vezes, em que a ferramenta não atingiu aquilo que tinha sido prometido. Então, de repente, fazer uma POC, entrar um pouco mais devagar, pode ser um caso interessante também. Tá. Falando sobre o perfil do profissional de marketing, né? Eu queria entender o que você enxerga hoje como principal característica. Você já falou de ferramentas, já falou de visão, já compartilhou seus erros e acertos e o que você acredita que vai ser tendência para frente. Mas característica de profissional de marketing, o que é aquilo que você julga hoje como perfil ideal? Interessante, porque mudou muito, né, o cara de marketing mudou muito. Quando eu entrei, aliás, aí você tem um exemplo, um dos motivadores foi o próprio Washington Oliveto, com as campanhas, etc., para estudar comunicação e marketing, mas era um público muito de comunicação antes, de fato, tá? Então era um cara muito mais de humanas. Hoje é um cara completamente de exatas, é muito mais direcionado a exatas com uma boa sensibilidade de humanas. Tá. Eu tive a sorte porque eu fiz engenharia antes para depois estudar publicidade e propaganda. Então, eu tenho uma cabeça um pouco mais cartesiana aí nesse sentido. Hoje, o cara tem que saber muito bem a questão, tem que ter essa cabeça cartesiana também, mas o que eu tenho sentido falta nos profissionais hoje é que todos sabem muito bem as teorias de marketing e tudo mais. No entanto, poucos têm, voltando ao tema que a gente abordou agora há pouco, contato com o cliente. Então, eu tive aí 2 franquias por um período, né? De alimentação, e eu entrei de fato na operação, tá? Então eu ficava ali no balcão mesmo. E foi uma surpresa enorme para mim essa experiência de ter ficado no balcão por algum tempo aí com essas lojas, de ter contato com o público, porque uma coisa é ser B2B, ok, e outra coisa é migrar para o B2C. Às vezes o próprio marketing do B2C não tem contato com o cliente final, né? Porque fica preso ali no departamento. No meu caso, eu estava ali numa pequena empresa, microempresa, com a minha loja lá de doces, né? Vendendo ali um volume relativamente grande de clientes. E essa experiência de ter contato com o cliente no balcão é ultra enriquecedora. Porque você começa a fazer os paralelos com a sua vida pregressa de marketing. Putz, se eu soubesse disso agora,
Se eu soubesse isso antes, teria resolvido um monte de coisa, teria acompanhado, entrado mais em contato com o cliente, teria entendido um pouco mais. O que me trouxe, essa experiência me trouxe agora um ponto fundamental que é, sempre que tiver numa empresa, cara, tem que gastar um tempo do mês para entrar em contato com o cliente. Ou presencialmente, ou por telefone, ou em call, entender, ouvir. Tem que ter essa agenda guardada aí. Que legal. Porque aí, naturalmente, você vai atender o cara que tá bravo e tem que ter jogo de cintura, porque olho no olho na hora, né? O que é difícil de você fazer quando é um chamado, um e-mail, etc. Tá. Cara, você já falou bastante coisa de futuro. Falou de perfil de profissional, de tendência, de ferramenta, né? De como você valoriza água, luz, internet e IA, né? Isso tá claro. Mas para quem está te assistindo, e muito do público da PR também é de empreendedores, de startups que estão ali tentando tatear um pouco de marketing, né? E você já passou por todas as áreas. Você já fez marketing offline, você já passou por marketing de grandes empresas, já passou por marketing de médias empresas e de startup também. Já teve startup, já fundou. Que recado que você dá para quem está precisando dar tomar aquela primeira decisão de marketing, eu diria assim, dentro de uma pequena, média empresa, que você fala assim, ó, o que você vai daqui para frente eu não sei, mas comece por aqui. O que você diria? Existem alguns perfis distintos, né? Porque existem, quando você fala do empreendedor, né? Quando ele inicia a operação, às vezes é um cara que tem muita sensibilidade para pessoas. Tá? E aí ele sofre um pouco com o desenvolvimento de produto e etc. Mas o que a gente vê acontecer muito é aquele empreendedor mais técnico, né? Que tem um forte veio técnico, uma boa ideia, uma boa capacidade de desenvolvimento, mas não tem muito aquele traquejo com o cliente ou com o mercado, né? Cara, bota o pé no mercado, vai conversar, vai fazer teste, vai entrar em contato, faz reunião, entende, vai entender as dores do cliente. Às vezes a gente se apaixona, e aí eu acho que é um dos principais desafios, a gente se apaixona pela nossa solução. Não é um segredo, isso já está em N livros, mas a gente se apaixona pela nossa solução e a gente acaba não ouvindo a demanda do mercado como deveria. Isso se você chegar e conversar com o cliente, o cara vai falar que precisa melhorar alguma coisa, que vai estar ruim. E se você não levar isso para o coração e ouvir isso com razão, falar, pô, isso daqui, deixa eu ver, doeu, deixa eu deixar aqui guardadinho, daqui a uma semana eu ouço isso aqui, vejo isso com calma, né, para tirar um pouco a emoção. Eu acho que se tirar um pouco a emoção e você ficar um pouco mais olhando de fora, te ajuda bastante a você conseguir tomar decisões melhores. Boa. Eu fiquei curioso agora. A gente, quando fala de livro de cabeceira, é aquele livro que relaxa, que a mente apaga, que você entra na história. Qual é o teu livro técnico que fica ali na tua mesa de trabalho que você consulta, do ponto de vista de marketing, falando, ou também se não quiser ser de marketing, qualquer outro, mas aquele livro que você fala assim, cara, esse livro aqui para mim é minha referência. Cara, que pergunta difícil, porque eu sou um leitor compulsivo. Então, tá? pode falar 2 ou 3 aí. Sou um leitor compulsivo, mas o interessante é que eu saí dos livros técnicos de marketing. Tá? Eu estou ampliando naquela linha mais generalista para conseguir trazer informações como um todo. Já li alguns livros de IA. Hoje eu estou... Cara, posso mostrar aqui? Pode. Cara, um livro que eu deveria ter lido na faculdade, que não li, que ninguém lê. Cara, O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell. Não é o tipo de livro que você lê, tipo, gostosinho, vou ler aqui quando estiver cansado. Não, é um livro de estudo, né? Que fala sobre jornada de herói, arquétipos. Eu estou muito mais na linha da questão da psicologia, abordando a psicologia, abordando a cabeça do cliente, abordando movimento de massas, história. Que interessante. Então, ampliar um pouco esse leque para conseguir entender o movimento geral da coisa. Porque, sinceramente, nada... Se você olhar cada vez mais de longe, as coisas não mudam muito. A essência continua. Então, eu acho que um pouco mais da busca da essência mesmo. Entendimento de... Aquele mecanismo básico de como ele funciona. Estou nessa frente. Agora, se você está me perguntando especificamente de marketing, cara, tem que pegar um pouco os livros aqui. 2041, se não me engano, se não me falha a memória, é um livro... Putz, eu não vou conseguir lembrar agora. Depois a gente coloca a arte aí. Porque o autor é chinês, e aí é muito... Mas o nome dele é 2041. 2041. A gente coloca nos créditos. É um livro de IA, escrito pelo presidente do Google da Ásia, junto com um escritor de ficção científica chinês.
Que legal. E aí os dois se juntaram para desenvolver uma visão de IA para o mercado. Então, as tendências. É como se fosse um Black Mirror, só que no livro. Essa é uma abordagem interessante de se acompanhar. Bacana. Então, Nós vamos colocar os dois aqui, tanto esse, O Herói de Mil Faces, quanto o 2041. A gente coloca aqui são dois extremos bastante Mas ela é interessante pra marcantes caramba, aí, né? né? É Porque bem legal. o campo também é bastante antigo aí. Quem quiser chamar você para trocar uma ideia, uma mentoria, bater um papo, quiser comprar um produto da Skymail, como é que esse cara te acha? A gente está indo para o final do papo aqui, mas melhor forma de falar com o Christian Galegos? LinkedIn. Me acha no LinkedIn. Christian Galegos, com 2 L's, me acha fácil no LinkedIn e eu estou acompanhando ali também. Cara, você deu uma aula aqui de marketing. Obrigado por ter vindo. A condução ajudou. Não, imagina, que isso, não. Eu sou só a janela, vocês são a paisagem. Você é o facilitador. É isso aí. Obrigado mais uma vez, foi uma honra ter você aqui. Espero que... Tem muita coisa que a gente não falou ainda. Quem sabe numa terceira temporada você volta para Estou sempre à disposição para mostrar. Obrigado pelo convite, viu? Foi um prazer ter você aqui. Valeu, meu. Obrigado. Você que nos acompanhou aqui até agora, esse foi mais um episódio do PRcast, o videocast da PR, que traz sempre convidados de primeira prateleira, gente que é referência. Fique ligado sempre nas nossas redes sociais, ative as notificações tanto de Spotify quanto de YouTube. Sempre que houver novos episódios, você vai ficar sabendo, não só com os cortes que a gente posta antes, mas com o episódio completo. Se você acompanhou até aqui, deixe lá o seu like, o seu comentário, diga o que você achou do episódio. Obrigado pela companhia, até o próximo.